Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo a gente no gravado ou aqui ao vivo. Vi que a Angélica está aqui, Fernanda está aqui também. Boa tarde para todo mundo, boa noite, sei lá que hora que é para vocês a essa altura, né? Então, hoje a gente está fazendo uma gravação aqui com uma figurinha que muita gente já ouviu falar, que a gente fica falando Antônio, mas que pouca gente conhece. Então a ideia de hoje é ter aquele bate-papo de bastidores para vocês conhecerem um pouco mais a história do Antônio. Para começar, Antônio, conta um pouco para a gente como é que foi o seu processo de despertar espiritual. Você já nasceu assim torto ou teve algum momento que fez assim, puf, e isso começou a fazer diferença na sua vida? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Eu comecei bem assim, uma criança normal. Não tive nenhuma abdução, não tive nada estranho. Que você se lembre, né? Que eu me lembro, exatamente. Mas eu tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu estava vendo, sabe aqueles álbuns de figurinha que a gente comprava? Aí eu vi uma página que tinha as bandeiras dos países. Eu estava olhando, eu vi Canadá, né? E já era a bandeira nova, tá usando. Então significa, foi eu depois nem de sabia 67. que tinha outra bandeira, tá? Mas tá tudo certo. Tinha uma antes e como eu vi já nova, essa que é usada hoje, significa foi depois de 67. Então já deve ter uns 10, 11 anos. Eu só bati o dedo e falei, Canadá, eu vou conhecer lá. E ficou, sabe? Não sei porquê, mas esqueci a história. Claro. Quando deu 1989, eu estava no processo de seleção para entrar no centro de pesquisa da NEC do Brasil. A NEC do Brasil estava muito forte lá nessa época na parte de telecomunicações e eu fui indicado para entrar numa das vagas que era de pesquisador na área de software. Mas daí tinha algumas qualificações para serem feitas ainda. Eu já tinha um mestrado pela USP de São Carlos, na área de engenharia de software, mas aí o pessoal falou, não, você vai precisar achar algum curso de doutorado e fazer um sanduíche fora do Brasil. E aí foi que aconteceu a história de vir para o Canadá. Só explica que o sanduíche é doutorado sanduíche, não é sanduíche de comer. Exatamente. Significa, eu faço uma parte da pesquisa lá no Brasil, uma parte da pesquisa fazer numa outra universidade. Aí conversei com o meu orientador de São Carlos e falou assim, eu conheço um professor, mas está lá no Canadá, você quer falar com ele? Eu falei, serve qualquer coisa, professor, desde que não seja muito próximo aqui do Brasil. E eles me mandaram para os Estados Unidos, lá na Salt Lake City. A cidade chama Provo, né? Você sabe o que tem na cidade de Provo? Sei, eu descobri, porque quando eu fui fazer a imigração, pegar o visto, o oficial da imigração ficou olhando para mim, mas por que Provo? Estão me mandando para lá, mas é Provo mesmo? Falei, em Provo, eu vou fazer o inglês. Aí quando eu cheguei, descobri que é o quartel-general dos Mormons. Na verdade, eu não estava nem pensando nisso, também não sabia, estou descobrindo agora com você, tá? Na verdade, sabe por que eu descobri a cidade de Provo? Porque quando eu estava fazendo a live com a Letícia falando do filme O Som da Liberdade, a sede do Angel Studios fica na cidade de Provo. Por isso que eu descobri que existia a cidade de Provo. Tá? Então quer dizer que é quartel-general dos Mormons? É a sede lá dos... E aí, como é que foi? Você tá lá no meio dos Mormons? Cheguei lá, foi uma família, me recebeu, né? A mulher tinha 10 filhos. Claro, é Mormon, tem razão. Okay. Mas me recebeu muito bem, um pessoal muito legal. E foi lá que eu aproveitei e já marquei para vir para o Canadá fazer uma entrevista com o professor daqui, da Universidade de Ottawa. Aí, depois, quando eu estava saindo, isso foi em 99, eu estava saindo lá da cidade e em final de fevereiro chegava em comecinho de março aqui, marquei com ele, aí ele me recebeu, ele olhou, tudo bem, você só precisa de um espaço. Eu falei, só preciso de um espaço, porque todo o salário estava vindo do centro de pesquisa. Aí ele falou, pode vir, né? E aí foi onde como eu comecei o meu contato com aqui com o Canadá. E
eu fiquei encantado, né? No começo de 2000 ainda. Mas me conta. Antes, deixa eu falar, porque você está pronunciando o nome da sua cidade como se fala na sua cidade. Mas para os brasileiros, eu vou explicar que a gente chama de Ottawa. Ottawa, né? Eu sei. Como é que você sobreviveu ao frio? Você se descobriu esquimó aí? Bom, Foi isso? eu já vi em março, né? Março é o final então, do inverno. Esperto. E, Boa estratégia. E para variar, eu já peguei uma tempestade aqui, né? Eu cheguei aqui debaixo da pior tempestade também em Vancouver. Acho que é o batismo, né? É o batismo, né? Que a cidade dá aqui. E eu fiquei encantado, porque os ônibus andavam no horário, né? Então você tinha lá, horário, chegar 10h25. 10h25, quando estava chegando. Opa! Nunca tinha visto isso no Brasil. E tive a entrevista com ele e falou, tudo bem, depois eu te respondo quando você começa, né? Eu já estava em meus estudos lá na Poli de São Paulo, fazendo a parte do doutorado também, engenharia. Pera, que ano que você estava lá na Poli de São Paulo? Eu comecei em 89. Eu entrei só em 92. Não, desculpa, 98. Desculpa, 98. Então eu já tinha saído, porque eu saí em 96. Então, porque em 96 eu estava em São Carlos. Eu estava o último ano da faculdade. E aí eu encontrei uma professora, que eu já conhecia ela, né, professora Lília, e aí a gente conversou, ela falou, tudo bem, mas só tem um problema, né, a minha pesquisa na área de computação paralela, né. Eu falei, tudo bem, sem problema, né, porque a pesquisa depois eu ia adaptando conforme fosse o assunto, né, lá da empresa. Foi bacana, foi um tempo que eu fiquei lá, eu vim para cá, mas daí eu enfrentei em 2001, na verdade, eu estava indo embora do Brasil, que já era um ano, e aí, pouquinho antes de setembro, eu já estava preparando as coisas, daí, dia 11 de setembro, eu ligo a TV e vejo os negocinhos acontecendo. Aí eu falei, qual foi a sua primeira reação quando aconteceu aquilo? Sinceramente, eu olhei aquilo lá e eu já vinha vindo muito vídeos da parte de demolição que o pessoal estava fazendo em prédios antigos. E aquilo lá, para mim, parecia uma demolição. Por que você estava vendo vídeo de demolição? Porque era uma novidade, né, na área de engenharia, e eu ainda estava com o pé na engenharia, né? Para mim foi simples, assim, meu ex-marido é engenheiro civil. Aí ele olhou aquilo e falou, coisa bizarra, porque esse prédio está caindo como se fosse uma demolição controlada. Eu, oi? Aí a gente ficou olhando aqui e falou, E eu já era super constipatória na época, tá? Então, assim, prato cheio, né, para mim. Foi a mesma reação que eu tive, porque eu falei, bateu o avião, mas não me convenceu do jeito que eles bateram, né, estranho. E todo mundo nas TVs falando, né? Mas eu não engoli. Até hoje, para mim, aquilo lá foi alguma coisa programada. Então, mas você já era desperto para isso naquela época? Não. Só ficou tipo assim, ué, né? Tá. Na verdade, naquela época, o que eu estava fazendo, eu estava envolvido um pouquinho em ler os livros do Dale Carnegie. Eu estava lendo toda a série dele, né? Mas achava interessante, mas no sentido mais business. Que era como tinha que fazer business, como o pessoal desenvolvia as coisas. Mas também, ao mesmo tempo, eu estava muito, assim, ouvindo música New Age. Eu não sei porquê. Eu também ouvia umas Lorena McKennitt da vida, sabe? Os negócios assim. A minha era a Enya. Enya, muita Enya. Yanni e o Kitaro. Kitaro achava as músicas bem malucas, né? Que era música de 40 minutos. Mas eu achei legal. Então, era a única coisa que eu tinha algum envolvimento mais nessa parte conspiratória ou uma coisa diferente que eu estava fazendo. Gente, eu era bem torta. Em 2001 eu já era completamente torta, tá? Porque eu já tinha assim, por volta de 97, 98, então em 2001 eu já tava com os dois pés na jaca. A jaca constipatória. As coisas malucas que ninguém entendia, já estava no tripé do despertar, assim, então já tinha coisa maluca de espiritualidade, já tinha coisa maluca de ufologia e já tinha coisa maluca de constipatória, já estava tudo, já fazia parte tudo da minha vida. Eu via essas coisas, via coisa de UFO, eu não duvidava, mas também não acreditava, né? Eu acompanhava ali alguns artigos, era mais como ficção para mim. A jornada mesmo começou, acho que depois de 2009. Eu já estava aqui no Canadá, já tinha vindo embora, estava trabalhando em ONG. Foi interessante que, quando eu pus o pé aqui,
eu comecei a trabalhar, mas foi tudo ONG. Eu nunca trabalhei numa empresa privada, tipo IBM. E eu, quando vim, eu vim de uma base de IBM, né? Eu estava no Brasil trabalhando com a turma da IBM. Cheguei aqui, vou chegar lá, vou trabalhar legal. Cheguei aqui, não tem IBM. Ups! Principalmente a parte de software. Eles têm consultoria, mas não tem software, né? Aí eu fui olhar o que era. É a Microsoft. Tudo é Microsoft. Não, né? É uma loucura isso? Eu fico vendo aqui, é tudo... Você sabe que tem um negócio interessante, acho que eu cheguei a comentar contigo, né? Na época que eu ia fazer o mestrado em nanoengenharia na França, você era proibido de conectar o seu e-mail da faculdade com o Gmail e com o Microsoft, porque eles têm plena consciência de que se você conecta com essas plataformas, os americanos todos chupinham as tecnologia, senão você não pode conectar. Os servidores ficavam na França, na faculdade, você não pode conectar. Mas eu também, assim, eu estava do lado do CERN, a faculdade não trabalhava diretamente com o CERN, eu estava, assim, a distância de carro de ir para o CERN, e eu não sabia que a cidade para onde eu ia é a sede mundial da Interpol. As coisas que eu quase fiz. Mas eu acho que a gente tem um caminho traçado, mais ou menos, né? Porque quando eu era moleque, eu botei o dedo na bandeirinha, eu quero conhecer, nem sabia, porque nem tinha ideia do que era Canadá, se era frio, se não era. E quando eu vim aqui era interessante, porque ninguém cogitava vir ainda, porque provavelmente todo mundo fala assim, você é louco, você vai morar com os esquimó? Vai para os Estados Unidos, exatamente, urso polar. Aí em 2009 eu fui chamado para fazer um curso de 1 ano, 9 meses na verdade, chamado Leadership Ottawa. Então a ideia era fazer networking, mas tinha de tudo, assim, era um curso toda semana você se reunia, fazia os estudos, tinha os trabalhos, a gente ia fazer trabalho comunitário, e foi lá que eu conheci a turma da espiritualidade. Foi lá que eu conheci o que é um Ho'oponopono, foi lá que eu conheci as coisas que o canadense faz. Via o pessoal da First Nations ou não? Não, era o canadense mesmo, canadense não canadense raiz. O canadense descendente de ingleses, de irlandeses. E eu fiquei assim, meio assustado, né? Eu falei, mas o canadense tem esse lado, né? Porque ele não mostra. Aí quando eu fui nas feiras, porque o pessoal... Eu tinha uma amiga minha, ela começou a me chamar, vamos ver a feira tal, né? Eu falei, mas feira de quê? De coisas esotéricas, né? Então tinha um pessoal... Você ia? Eu ia. Mas gostava ou você ia arrastado? Não, eu ia por curiosidade. Tá. De curioso. Aí eu vi o pessoal que lê tarôs, o pessoal que faz leitura de bola de cristal mesmo, um pouco. Tinha o pessoal que faz as mandalazinhas, então eles faziam muita exposição, então isso me chamou a atenção, mas a única coisa que comecei a praticar um pouco foi a parte do Ho'oponopono, porque aí me explicaram como é que era a intenção, né? E também foi muito legal, porque foi nessa época também que eu comecei a imaginar, mas por que algumas coisas estão acontecendo e outras não? Do tipo, meu carro vivia arriscado, vivia com batidinha, né? No meu caso é fácil, porque eu sou barbeira. Essa é a explicação simples. Mas eu tentava tomar cuidado e acontecia isso. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí eu deduzi que era alguma coisa que eu ficava pensando e vinha como um brindezinho, né? Batia. Foi quando eu descobri o Joseph Murphy, foi em 60, nos anos 60, foi um dos caras também que divulgaram muito essa história de poder da mente. Aí eu ouvi o áudio dele, né? Aí eu falei, nossa, é isso que está acontecendo. É isso que eu faço. Ele falou, se você faz assim, vai acontecer. Se você faz diferente, vai acontecer. Aí eu falei, então tem a ver. Aí depois eu comecei a ver mais material ligado a essa linha mais esotérica, mais não tão conspiratória, mas eu acho muito legal. Aí, em 2019, minha cunhada falou assim, tem umas coisas interessantes acontecendo, meio conspiratórias. Aí foi quando ela me jogou para assistir Luciano César. Quem não passou pelo Luciano César? O Luciano César trazia um monte de gente. Daí, quando ele trouxe o Demis, eu fui seguir o Demis. Eu falei, o Demis é um cara legal. Achei interessante o jeito que ele fez, né? E descobri... Sabe o que aconteceu? Eu descobri o Luciano César na época que ele estava trazendo o conteúdo do Gene Decode. Aí eu fui atrás tentar descobrir onde é que eu encontrava o Gene Decode. Aí descobri que ele estava fazendo live com a Kirsten W. E aí eu encontrei o canal dela, né, antes dela ser suicidada involuntariamente.
Aí eu comecei a seguir a mulher, aí eu parei de seguir o César, porque eu falei, ué, mas eu já descobri onde é que o cara tá, então não preciso que ele fique me dizendo o que o cara disse, se eu posso assistir direto. Aí eu passei muito rapidamente pelo Luciano César. E aí, então, mas não vi o Denis no César não, tá? Não vi. Eu vi, assim, acho que uma vez teve alguma coisa que ele trazia muita gente. Aí eu descobri vocês no Centro de Estudo Fênix. Achei interessante, né? Eu falei, as 3 mulheres aí. Aí todo mundo escrevendo, poderosas, não sei o quê. Vamos ver. Mas o canal da Fênix existia muito antes da gente chegar lá, tá? Não, mas eu descobri quando vocês estavam lá. Uhum. Aí eu acompanhei alguns, depois vocês sumiram, daí não apareceu mais nada de vocês. Onde que elas foram, né? Eu procurei, daí um deles trouxe vocês. Daí eu falei, estão aí. Daí eu comecei a acompanhar, daí depois descobri que vocês estavam abrindo o canal de vocês, daí eu comecei a acompanhar o canal de vocês lá naquela época. Aí eu me interessei pelo registro acástico, porque você já anunciava. Falava. Eu falei, o que é isso? Que é isso, né? Mas vocês falavam com tanta convicção, que era legal, que não sei o quê. Eu falei para Helena, eu falei, acho que eu vou fazer esse curso. Ela falou, faz. Vai lá. Eu não sei direito o que é, mas vou lá, né? E foi quando a gente começou, eu comecei a seguir, comecei a ver, e foi quando eu entrei em contato com você, porque eu não era do Brasil, daí tinha toda aquela história de como vou fazer o pagamento, né? Daí você já resolveu para mim. E aí, é a minha história antes do registro acástico e depois. Não sei se você está lembrado, mas quando a gente fazia as práticas, eu não via... Você falava assim... O que eu estou fazendo aqui? Porque lembra que eu falava, tá cheio de terapeuta, eu não sou terapeuta. Quer dizer, não era, né? Naquela época. Isso. E aí eu comecei a fazer as práticas, assim, incentivava, falei, bom, tem que fazer prática, senão não vou conseguir. Mas o que eu achei legal é isso, Antônio, que assim, você na hora falou assim, sou um peixe fora d'água aqui, mas você não desistiu, porque muita gente olha e fala, ih, caramba, esse povo tá, tipo, muito mais adiantado do que eu, e cai fora. Em vez de falar assim, pô, aproveita, né? Se tem gente que sabe mais que você, aproveita o conhecimento dos outros e aprende e vai. E sabe o que foi que me pegou muito de jeito? Foi o exercício do Ferreiro. Eu lembro daquele, foi a maior diversão. Então, aquilo foi já no nível 2, eu falei, que legal, daí você falou, vamos fazer esse, né, esse mexe com linha temporal e tal, e eu fiquei assim... Você foi a cobaia da vez. Mas eu fiquei assim, eu falei, uau, que coisa legal, e umas semanas depois, a Helena comentou assim, falou pra mim, mudou alguma coisa, eu não sei o que é, mas mudou alguma coisa, não sei. A gente, explicando, a dona Helena é a esposa do Antônio. Tá? Pra quem não sabe. Vulga, dona da pensão. Aí ela falou, não, mudou alguma coisa. Eu falei, o que você viu? Ela falou, eu percebi que algumas coisas que estavam travadas começaram a deslanchar. Ela falou, a única coisa que eu fiz foi o exercício do Ferreiro. E a Thaís falou que dava para mexer em linha temporal. E aí eu vi que todo mundo... começou a escrever, né, comentário. Tá melhorando, mudou isso, mudou aquilo. Eu falei, oba, então é isso que eu tenho que fazer. Não sei como. Sabe, o exercício do Ferreiro, eu acho, eu vou checar depois, mas eu acho que ele tá publicado aqui no canal, que eu editei tudo e publiquei aqui. Tá? Gente, tá publicado sim, eu sei o que aconteceu. E eu tive que colocar, inclusive, um aviso, que era um vídeo indicado só para maiores de 18 anos, porque como a gente tá falando de sexualidade, não sei o quê, por precaução eu coloquei como um vídeo, e aí tem gente que entra lá e aparece e avisa assim, você é maior de 18 anos, e a pessoa fica... Não é só por isso, gente, é porque a gente tá falando de sexualidade e de cinto de castidade. Cinto de castidade, né? Mas foi bem legal a prática, foi bem divertido. Você fez um trabalho muito legal com todo mundo que estava no curso, e a gente resolveu, e muita gente, pelo que eu percebi, deu uma virada. E quando a Helena comentou isso, eu falei, então isso vale o esforço de aprender. Aí foi que eu comecei, daí encontrei a Vera estava montando as turmas, escrevi para ela me chamou, me colocou no grupo. E já avisando também para quem está nos assistindo, gente, a Vera é a Vera que vocês viram na live, e se sua casa falasse, tá? Que é a moderadora Casca. E ela recebeu muito bem, né? Trouxe uma turma, daí começamos com algumas pessoas. Mas, Antônio, você tinha comentado, eu dei muita risada quando você falou que Dona Helena tinha dito que você era um velho ranzinza. Antes, eu não consigo te imaginar como velho ranzinza. Você falou que mudou. Como é que é essa história? Isso foi também lá para os 2009.
até 2009, por exemplo, eu não tinha uma conversa com a minha filha. Ela já tinha 20 e poucos anos e começava a conversar, pum, já brigava. Aí eu não entendia, né? Mas tô tentando conversar, mas era o meu jeito, eu não sabia. O jeito que eu queria passar as coisas, era bem assim, naquele jeito de pai, né? Você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquilo. E se não fazia, daí a casa caía lá em casa. Então foi um pouco disso. E eu era muito chato, mas não percebia. Normalmente as pessoas chatas não sabem que a pessoa é chata. Porque quando a gente percebe que a gente é chata, aí a gente consegue fazer alguma coisa. Mas enquanto não cai a ficha... E em 2009, no curso que eu fiz do Leadership Author, eu conversei com um dos mentores lá. Ele falou, não, vamos fazer assim, você vai programar uma conversa com essa filha, desse jeito, vai, e vamos ver o que dá. Daí eu segui mais ou menos o que ele falou, aí eu descobri que eu tinha que ouvir ela. Eu não... Isso! Porque ele falou, uma das coisas você tem que ouvir. Você ouve? Eu falei, eu ouço. Mas daí eu descobri que eu não ouvia. Aí foi, depois dessa conversa muito sincera com ela, começou a andar melhor, né? E aí foi quando a Helena também comentou, agora está mais digerível. A minha jornada começou mesmo, acho que em 2009, 2010 para cá, né? E foi quando eu realmente comecei a entrar. E como é que você lida com o fato que agora, porque o pessoal olha para você e te acha que você é mestre Yoda? Como é que você se sente com isso? Eu acho que daí eu tô no caminho certo, né? Se o pessoal tá falando isso, eu acho que eu tô no caminho certo. Não cheguei lá, mas pelo menos eu tô tentando fazer as coisas como deveriam ser feitas, né? Essa história do depois do registro acástico é interessante porque aí eu fiz o Reiki, eu sou com o Douglas, fiz o curso todo, Caterina, enfiei ela na marra e ela faz o Reiki ela faz. E eu peguei e falei, o que eu vou fazer agora? Aí apareceu a Rosa, fiz uma magia moderna com a Rosa, achei bom também. E era tudo coisa que eu não me interessava assim, eu tinha um receio. Por quê? Porque quando eu era moleque, eu morei lá na periferia de São Paulo, morei lá em São Miguel, Paulista, né? Para quem conhece, é bem periferia. E é muita gente nordestina que morava na época. E aí tinha a história das macumbas, tinha a história dos candomblés, tinha muita coisa. E no meu bairro tocava, né? Batuque, sexta-feira era tranquilo. Você ia, esperava chegar à noite e já começavam os batuques, né? Mas e aquilo me trouxe um pouco de receio, né? Porque a minha vizinhança falava assim, isso é macumba, isso é coisa que fizeram, né? E era só coisa do mal. Eu falei, mas caçamba, não tem nada. O pessoal não faz nada do bem, né? Mas a cabeça do povo lá era nesse nível, né? E aí, eu acho que eu vim com essa crença até começar a entrar. Mas não tem macumbeiro no Canadá. A gente é que vai ter que ensinar as macumbas. Eles são light, as macumbas do bem, né? E letarô. O máximo que tem é o Wicca. Mas vou te confessar um negócio, eu me divirto, quando eu quero assustar alguém de propósito, eu me divirto desenhando símbolos no chão, que a Rosa ensinou, tacando as velas, e eu faço isso bem ritualístico para assustar quem estiver assistindo. Por mais que seja do bem, né? Mas quem está assistindo não sabe disso. Nos filmes, eles levam muito para o lado do negativo, né? Diabólico. Mas é o que acontece no mundo inteiro, vamos combinar? Verdade. Então é tudo ritualístico, é do mal. Tudo que né? Até começar a entender essas coisas, né? Começar a fazer registro acástico e ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Depende muito da gente. E a Rosa explicou muito bem essas coisas. Aí eu entrei. Aí o próximo curso foi fazer radiestesia, né? Mas isso foi um incentivo que a Angélica deu, porque ela estava fazendo a turma anterior. De repente entraram 6 nessa turma. Vocês foram de bando. O que é legal, porque aí você vai estudar com um monte de gente que você já conhece, né? E foi porque da forma que a gente criou o grupo de radiestesia. E é muito bom isso daí, porque a gente troca muita figurinha, né? Aí falam assim, tu tem dificuldade disso. Alguém fala, não, resolve assim. Não é ótimo? A gente nem consulta a Mari
Tortella, que é a professora, né? Eventualmente a gente escreve, mas entre a gente Uau, que legal, que legal. se resolve. E a Angélica, ela tem muita experiência, porque ela já fazia radiestesia antes, então ela faz desse jeito, faz daquele jeito, né? E ajudou muita gente. Uhum. Eu acho que eu e a Vera eram os chatos da turma. Mas a gente tem que fazer pergunta. É. Eu super entendo, porque eu sou a pessoa perguntadeira, pergunto mesmo. E tá aprendendo isso, né? E não jogar fora qualquer coisa, né? Que no registro da caixa, eu ainda jogava muita coisa fora. Isso não tá fora de contexto. Exatamente, porque normalmente a gente fala assim, oi, eu tô aqui investigando o meu negócio de trabalho, apareceu um unicórnio. Ah, caramba, tá errado. Aí você fala, sai unicórnio, né? Em vez de você falar, vem aqui, unicórnio, vem conversar com a tia. Você fazer umas perguntas, unicórnio. Isso fez muito bem em termos de aprender a fazer. Então, nessas práticas, agora eu estou melhorando, agora eu estou entendendo. Mas ainda não cheguei naquele nível de conseguir montar uma historinha, né? Vamos fazer isso para fazer o tratamento. Porque, olha só, a historinha bonita é legal, tá? Tanto para a gente quanto para a pessoa que está ouvindo a historinha, mas ela não é necessária. O mais importante é resolver. E assim, o que é engraçado é que assim, a gente não precisa entender, contanto que resolva, tá? Só que eu, pelo menos, eu gosto de entender. Eu não gosto da sensação de resolveu, mas não entendi o que aconteceu. Mas faz parte. Eu também tenho um pouco dessa parte, porque eu venho muito das coisas de pesquisa, né? O meu trabalho é dentro de pesquisa também, que eu gostei do curso dentro da radiestesia, como você fala, não tem certo e errado, mas pesquisa. Então, vocês duas incentivaram, pesquisa. Vai lá, investiga, testa, vê o que funciona, vê o que não funciona. Mesmo quando não dá certo, você fala, ok, pelo menos aprendi que isso não funciona. Não funciona. Exatamente. E quando eu comecei a mexer, eu falei, mas eu aprendi 3, 4 coisas, e como é que eu vou misturar isso, né? Para mim, para o meu uso, eu cheguei numa combinação boa, né? Fiz a mesa radiônica em paralelo, né? A mesa radiônica parece, mas não é. Eu não entendo lufas de radiônica e radiestesia, então não tenho como nem te fazer pergunta. Porque mesa radiônica trabalha muito com decreto, né? Mas usa também elementos da radiestesia. Mas eu falei, vou fazer o quê? Vou misturar, vou fazer só um, fazer outro. Quando usa um, quando usa outro. Aí eu achei um combinado bom. Eu começo com a mesa radiônica e já preparo. O assunto é esse. Aí vou para a radiestesia, monto, que eu preciso fazer o tratamento, e fecho com a mesa radiônica. E aí eu uso o registro acástico, porque tem uma historinha de que fazer esse trabalho, o tratamento é 50-50, né? Sim. 50% é o que eu preparo, e os outros 50% é de quem está precisando resolver ou saúde, ou trabalho, alguma coisa. E o registro acástico me dá o que precisa ser feito do lado da pessoa. Isso eu achei legal, porque agora eu escrevo, acessei o seu registro acástico nesse assunto, e você tem que tomar essas decisões, fazer desse jeito, a cura é dessa forma, e aí a pessoa tem que fazer. Eu falo, se você não fizer, não sei. Pode resolver, pode não resolver. Então, mas não é obrigatório, né? Que é aquela história. E é interessante porque, assim, algumas pessoas, claro que não é todo mundo, esperam que, assim, venha alguém externo a você e vem lá com uma mágica, retira o problema da sua vida e pronto, o problema acabou. E, tipo, eu não precisei fazer nada, resolveram o problema por mim. E não é assim que funciona, né? Nós somos apenas instrumento de auxílio para a pessoa, mas eu costumo falar que, assim, porque às vezes eu faço isso literalmente nos atendimentos. Eu indiquei para a pessoa onde na porta de saída. Eu abri a porta de saída, mas quem tem que passar é a pessoa. Eu posso passar, eu posso voltar, não sei o quê, mas se a pessoa não passar, não vai resolver, né? Não dá para eu pegar o pé da pessoa e falar, né? Não é assim que funciona. E o registro acástico eu acho bom porque ele me mostra essas coisas. Eu consigo ver, faz isso sim, a pessoa tem que fazer isso, fazer aquilo. E é bom porque até coisas de vidas passadas aparecem. Né? Sim. Aparece tudo quanto é tipo de doideira, né? Então... a gente estava tendo uma conversa há uns meses atrás também, que a gente estava falando disso, assim, como, em geral, cada terapeuta tem um conjunto de técnicas que faz sentido para quem você é. E não existe um terapeuta igual ao outro, né? Porque, assim, cada um vai ser um conjunto diferente de técnicas que estão dentro das suas habilidades e, inclusive, conforme a gente vai evoluindo, é comum que a gente vá mudando
a forma do nosso atendimento, porque vai evoluindo conforme a gente vai evoluindo também, né? E aí eu fui entendendo que é isso, assim. Então, por exemplo, quando eu falo que eu trabalho com registros acásticos, é só porque eu preciso dar um nome pro que eu faço, tá? Porque, na verdade, assim, a hora que vem alguém para atendimento, sou eu que estou lá, sou eu que vou ter que ajudar a resolver. Só que a forma que eu trabalho, que é uma forma muito particular minha, eu mergulho no abismo sem saber onde é que eu vou parar. Então, assim, eu precisei de bastante treino para chegar num nível de conforto em que eu sou capaz de fazer isso sem entrar em pânico, né? Porque sabe lá Deus o que vai acontecer. Mas essa é a minha forma. E eu, por exemplo, na minha missão, eu não posso usar nenhum instrumento. A minha missão é usar apenas a consciência. Então, cada vez que eu tento usar um pêndulo, que você sabe, né? Perdi 5. Eu fiquei comprando outros pêndulos porque eu sou besta, tá? Quero eu comprar, eles sumiam com o meu pêndulo. Escondiam. E aí, isso, tipo, tudo que envolve essas mesas, esquece, com certeza vão sumir com os negócios. Então, a essa altura que eu já entendi que é isso, eu não me dou o trabalho de tentar, né? E outros instrumentos. Não significa que o instrumento em si não funciona, tá, gente? É só que, assim, para minha missão, não é para eu usar porque eu faço. Tem outras pessoas que fazem isso. E como é que você está nisso para encontrar o seu ponto de conforto, de qual é a sua técnica, a sua forma de ajudar? Como é que tem funcionado isso para você? Eu vou testando, vou perguntando, né? Então, eu comecei com a técnica só de radiestesia, da Mari Tortello, aí vi que era legal, mas eu falei, eu tenho mais coisa que eu posso agregar, mas não sei como. Aí veio o download, né, do registro da caixa, faz assim, faz aquilo outro. Aí eu fui incorporando. E agora eu achei a sequência que até escrevi para você, né? Eu consegui uma sequência que faz sentido para mim, né? Não sei se faz sentido para outras pessoas, mas para mim fez muito sentido. E o atendimento que você está trabalhando hoje, eu suponho que ele não seja presencial, porque você está no Canadá também, né? Mas você faz isso enquanto você está falando com a pessoa, ou você recebe os dados da pessoa, faz o trabalho e depois você retorna para a pessoa? Como é que funciona? Hoje eu trabalho basicamente recebendo a informação, a pessoa me fala, eu estou com tal problema, eu quero resolver isso, e eu pego essa informação, faço a verificação, dou uma conferida, às vezes com registro acástico também, para ver se tudo bem, e aí eu aplico. Como é que foi para você? Porque eu te peço as coisas mais doidas, né? O que eu acho divertido é que você vai lá e quando você tá com medo, você fala, vou tentar, né? Que sabe? E de repente você começou a colocar um monte de conteúdo lá no Telegram, Anidine Thaís. Como foi para você o processo? Você tá curtindo isso? É uma coisa que você faz assim, porque as coisas que eu faço porque eu me divirto, tá? Porque quando eu não me divirto, é muito simples. Eu não faço. É tão simples quanto isso. No começo eu não entendi direito, porque eu falei, bom, vocês vão dar uma revisada no material, né? E vão aprovar. E a gente não revisava e falava, vai, posta. Vai. Falei, mas como? Daí Isso aqui não é empresa normal, não, com o chefe que vai ficar lá revisando seu trabalho, dando dicas. Não. Aí o que eu fiz? Eu olhei a linha que vocês seguiam, né? Tentei fazer dentro daquela linha, quando eu comecei a ver. Aí eu tô achando interessante, porque agora eu tô misturando algumas coisas, quando eu acho alguma coisa interessante em algum canal, eu tô repostando, né? Mas eu tento botar algum comentáriozinho. Às vezes algumas coisas eu acho que não precisa, e outras eu acho que também dá para fazer a repostagem sem comentário. Eu tenho achado legal algumas coisas que eu tenho feito na parte de tradução do material da Helena Danan, o material que eu acho que vai valer a pena para o público. E parece que o pessoal tem algumas coisas que o pessoal acha bem interessante, né? Porque eles gostam do material. Porque é uma trabalheira, né? Ficar indo atrás de conteúdo. Porque isso é a curadoria de conteúdo, né? Que assim, a gente acessa um monte de coisa e vai selecionando aquilo que você acha que vale a pena replicar. E aí tem todo o trabalho de tradução, trabalho de fazer referência ao original do material, que eu acho um saco quando as pessoas colocam algo e não dizem qual é a fonte. Porque aí você fica meio perdido, falando assim, a pessoa que analisou isso ou, na verdade, é uma tradução de outra pessoa, né? E dá trabalho fazer todo esse tipo de coisa. Eu estou tomando aquele cuidado que você recomendou, ver se esse material tem algum fundamento. Então, às vezes, por trás eu estou verificando se tem outro site que fala a mesma coisa semelhante. Em geral, acaba sendo cópia de cópia, né? Sim, em geral é isso. As pessoas vão copiando de um site para outro sem dar a fonte. É um saco isso, né?
E aí, para você rastrear o original, às vezes dá um trabalho. Aí, quando eu acho, eu fico feliz, né? A fonte é essa. Né? Daí eu faço aquelas publicações. O que me assustou um pouco foi quando você falou, eu fico querendo saber o que foi postado. Mas é sério, porque como eu não fico revisando o que você postou, eu espero você postar, eu falo, uia, olha o que eu dou naquela cama. Porque isso é uma organização da nova era, tá? Em que a gente não tem uma estrutura piramidal que tem alguém lá no topo te dizendo o que é que você tem que fazer, o que está certo e o que está errado, né? A nova terra, a estrutura, ela é horizontal. Então a gente vai trabalhando em colaboração e ajustando as coisas. Eu já nasci, tá? Com essa mentalidade torta. Então, por isso que para mim é natural. E a gente vai ajustando a coisa. Mas você viu que assim era mais questão de você ganhar confiança no processo do que de aprender, que isso já estava dentro de você. Era só extrair isso de você, né? Isso. E agora sim, gente, eu tô tão feliz que o Antônio não mostrava a cara. Ele escrevia os negócios, quando muito ele assinava, ainda dava para ver lá que era ele que tinha postado. Aí ele estava nos bastidores, aí ele começou a aparecer nos bastidores, aí eu falei assim. Aí conseguiu já entrar na segunda-feira na live da Letícia, que eu falei, fecha a câmera, você não precisa falar nada, só fica aí para você se acostumar. Até finalmente a gente marcar uma data para você estar por aqui. E aí, aos poucos, a gente vai começar a fazer mais isso, esses bate-papos, a caixa, porque o grupo de estudos de vocês está fazendo umas investigações tão legais, só que a hora que fica entre vocês, isso não replica para fora. Né? Então vamos começar a trazer isso para o público. Eu queria trazer só uma pergunta aqui, Antônio, que a Inês, primeiro que eu estava dando risada, porque a Inês chegou chegando. Ela chegou assim, falando, oi, gente! Bem a minha cara, bem a minha cara. E aí ela fez a seguinte pergunta, que eu suponho que tem muita gente que quer saber também. Se a gente acha que o canadense tem abertura para essas coisas da espiritualidade, se é mais ou se é menos que os brasileiros, como é que tem sido a sua experiência com os canadenses e a relação deles com a espiritualidade? O canadense, ele é uma coisa engraçada, ele não extravasa aquilo que ele tem intenção. Então eu descobri, por exemplo, no grupo de feira esotérica que eu fui, você nunca imagina que tal pessoa vai estar fazendo isso, está fazendo aquilo. É uma coisa, parece que é meio velado, sabe? Tá. Diferente do brasileiro, que, legal, descobri isso, né? Não, eles não falam, eles não ficam anunciando. A única coisa de anúncio que eu consigo ver é o pessoal que lê Fortune Teller. Que são os oraculistas. Que são leitores de tarô. Pega uma Janine da vida, doida de pedra, amo. Né? Mas aí você vê assim, um anúncio no poste, um anúncio numa janela, que ele tem o consultório lá, mas é máximo que eu vi. Tá. Então acho que o canadense... Não tem mãe de poste que nem a Rosa fala no Brasil, né? Que qualquer poste lá tem mãe não sei o que lá, traga o seu amor de volta em sei lá quantos dias. Não, o canadense médio aqui é bem na dele. Mas eles são muito cristãos em geral. Quando eles são ligados com a espiritualidade, em geral, eles são cristãos, né? Isso. Também. Aí eu descobri coisas, por exemplo, eles fazem protesto, mas eu ainda não descobri como que é feito isso, porque a Eliana uma vez estava vindo do centro da cidade, ela virou para mim, você sabia que estão protestando tal coisa? Eu falei, não. Ela falou, mas são milhares de pessoas. Então é algum canal underground que eles têm aqui. E você não está sabendo qual que é, mas que existe. Existe. Essa é uma percepção que eu tenho do canadense. Aí eu não sei se eu vou no underground ou eu mudo a ideia para não estar no underground. Eu sou bem doida, né? Então, assim, é interessante porque começa que assim, você está aqui há mais de 20 anos, né? Uhum. Então, assim, você já é bem canadense. Eu não, né? Eu tô aqui há menos de um ano, eu já nasci torta e eu sou torta em todos os lugares que eu vou. E eu desisti de tentar ser normal, tá? Porque assim, não dá certo, não sou normal e é isso e tá tudo bem, né? É só a pessoa não me torrando o saco porque eu sou diferente e eu também não vou ficar obrigando ninguém a acreditar nas coisas que eu acredito. Mas, assim, teoricamente, a província aqui que eu tô, que é British Columbia, teoricamente é o povo mais
para Frentex. Tudo bem, pro bem e pro mal, né? Porque tem assim, tem a agenda woke é mais forte aqui e os povo também são mais pirado aqui, mais drogado. Mas assim, então tem esse lado também. Mas, por outro lado, teoricamente, as pessoas são mais abertas para isso. Mas o que me chamou a atenção é assim, enquanto no Brasil você encontra formas de vivenciar a sua espiritualidade fora da Igreja Católica com uma certa facilidade, aqui isso não é tão fácil assim. Você sabe que eu cheguei até a considerar a hipótese de que, cara, será que eu vou ter que frequentar uma igreja? Pelo amor de Deus, não era o que eu queria fazer a essa altura, mas se é a única opção que tem, de repente, é isso. Pela cultura aqui, por exemplo, para você, quando eles estavam ensinando a procurar emprego, eles falaram assim, sua referência é o padre, o pastor ou o professor. Significa, então, tem que estar dentro da igreja, ser conhecido, cumprimentar o padre, o pastor. Então, entendi. Não vai rolar para mim, já entortei essas coisas. Mas os professores me conhecem tudo, ainda mais porque eu sou muito mais velha do que os outros alunos da graduação e eu interajo muito durante as aulas, porque eu faço muita pergunta. Então, os professores tudo sabem quem eu sou. Né? Então, essa parte, como eu estou indo bem na faculdade, então tá bom, porque eles lembram que eu sou e tem uma boa ideia de quem eu sou. E eu não pareço louca de pedra nas aulas, então tudo bem. Mas aí o que eu fui fazendo? Na verdade, eu fui procurando, tem algumas iniciativas que eu acompanho, e eu fui procurando gente que, por qualquer razão, se reunia aqui para isso. E na verdade, assim, mas começou com os meus amigos me cutucando, falando, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito solitária. Eu não tenho problema nenhum em ficar sozinha, eu não tenho problema nenhum em ficar em silêncio. Eu me forço a falar nos momentos em que é apropriado falar, mas não preciso disso. Eu não preciso de interação humana, tá? Então, eu me forço a isso, e aí tinha gente, inclusive o Douglas, aqui falando assim, você não tem amigo aqui, você tem que ir lá, você tem que começar a criar uma rede de relações aqui, né? E eu conheço muitos brasileiros que se relacionam com brasileiros também. Mas os brasileiros que eu conhecia estavam na igreja, eu não estava a fim de ir para a igreja, eu falei, putz, preciso achar outra coisa. E eu estava procurando. Até que eu encontrei um povo de uma iniciativa que chama Stargate, que é de um americano lá que mora na região do Monte Shasta, que chama Pragit. Ele faz esse trabalho há mais de 30 anos. Eu conheci o trabalho dele durante a pandemia, e aí eu descobri agora que tem um grupo aqui pertinho de mim. Aí eu me inscrevi no negócio lá e a gente já fez uma primeira meditação, e aí eu conheci as venhas, que é a minha praia. Aí a gente ficou falando das maluquices que a gente gosta o dia inteiro, e aí começa um segundo desafio, porque assim, aí eu falei, eu trabalho com, né, aqui é Chic Records, elas, mas me explica, e quero, e não sei o que lá, eu, então a essa altura eu já tive que atender em inglês, né, a Nívia sabe, assim, o quanto eu sofri, que eu tava suando antes, meu Deus, será que vai funcionar? Deu certo, só que agora as venhas falaram assim, agora a gente quer fazer seu curso, que tá em português, eu, meu Deus do céu, vou ter que traduzir agora tudo. Então, a minha entrada pela espiritualidade dos canadenses, como eu sou uma pessoa muito diferente, e eu sei que tem pouca gente que se interessa pelas mesmas coisas que eu estava, na verdade, assim, como se eu fosse uma antena emitindo um sinal e procurando quem estava emitindo o mesmo sinal, até que eu encontrei gente que está emitindo o mesmo sinal, e aí a coisa vai super tranquila. Agora já tenho o meu grupo de maluco beleza. Porque aqui eu descobri que existem essas coisas dos grupos. Aí a gente encontra essas pessoas, mas nesses grupos. E geralmente é engraçado. Você entra, no geral, por convite, né? Principalmente dessa língua. Então, mas deixa eu te contar aqui o que eu faço. Eu sou a pessoa que, assim, fica tentando encontrar um negócio, até que chegou uma hora que eu falo assim, porra, não tem ninguém fazendo isso? Tá? Eu falo, tá bom. Aí eu vou lá e faço. E aí eu passo a ser a agregadora do grupo, porque a iniciativa nunca me falta. O que me falta, às vezes, é noção. Mas a iniciativa, não. Eu vou lá, em geral, faço, às vezes dá certo, e às vezes eu aprendo pra caramba. Eu uso um amigo meu, ele é italiano de nascença, mas foi criado, chama Ludovico. E ele é engenheiro, já aposentado e tal. Aí um dia eu sempre tenho curiosidade e pergunto para ele, Ludo, você sabe disso? Você sabe daquilo? Aí quando eu estava terminando radiestesia, eu perguntei para ele, né? Você sabe disso? Ele, não, nunca ouvi. Então eu sei que numa referência cultural daqui, não tem. O canadense não tem. Tá. Nada, então, os povos que me
aguarde, tá? Porque assim, eu já entendi que, na verdade, eu tô começando a porque, assim, teoricamente, registro acástico é um negócio que é conhecido aqui nos Estados Unidos. Gente, nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, as pessoas sabem que é interessante porque, assim, quando eu falei, eu trabalho com registro acástico, as pessoas falaram, nossa, eu nunca ouvi falar disso. A resposta que eu tive foi assim, uau, que legal, eu já ouvi falar disso, mas não sei direito o que é. Me explica o que é? Eu, tá, né? Só que a hora que a gente associa com as técnicas que pra gente, brasileiro, quando a gente está falando dessas técnicas que envolvem apometria, magia e esse tipo de coisa, tem um universo de técnicas espirituais que a gente fala assim, gente, isso aí é para principiante, vambora, pé na jaca, os dois, andar de jaca. Há umas 2 semanas eu tive 2 clientes canadenses. E aí, como é que foi? Foi legal. A primeira foi minha cabeleireira, né? E ela sempre estava com um probleminha, né? Ela comentava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E essa última vez ela caiu, quebrou o pulso. Aí ela ficou um bom tempo sem atender ninguém. Aí eu claro, cabeleireiro lá. Não dá, né? Poder mexer o pulso. Aí eu voltei lá, né? Eu não sei como é que eu vou abordar a mulher, né? O que eu fiz? Eu imprimi esse gráfico aqui, né, o escudo, e levei para ela de presente. Eu levei com a seguinte conversa: você acredita que tem alguma coisa, que tem energia? Acredito, tá? Foi bom, é um bom sinal. Já é um começo. Eu falei, posso te dar um presente? Ela falou, o que é? Daí eu dei o escudo, né? Expliquei para ela, isso daqui, um shield, né, de proteção, você trabalha com muita gente, então isso ajuda você a tirar essas energias negativas do público que chega aqui. Ela falou, mas eu ponho aonde? Eu falei, põe em qualquer coisa, põe até atrás do computador. Aí ela ficou. Aí eu falei assim, bom, segunda coisa, eu estou fazendo um trabalho de healer, né, de curador. Ela, o que é isso? Eu expliquei para ela, tá relacionado com isso, mostrei para ela, falei o que eu faço. Aí ela ficou assim, vou conversar com meu marido, né? Aí eu perguntar pro marido, assim, o que ele achava. Aí quando eu tava preparando para ir, ela falou, Antônio, faz para mim, pode fazer. Aí ela me deu os dados que eu precisava, fiz o tratamento, terminou já o tratamento dela, e meu genro deve estar indo perguntar para eles perguntarem para ela. Né? Como é que funcionou, né? Como é que reverberou. E a segunda pessoa foi a mãe de um amigo nosso. Ele é casado com uma brasileira e ele é romeno, né? E a mãe dele também é. Mas a mãe dele já também está há um tempo aqui. Escrevi tudo em inglês, montei e mandei para ela, né? Ela ainda não se manifestou. Então vamos ver se começar o público canadense. Você sabe que eu tô achando, e aqui também para os brasileiros desterrados por aí por outros países, tá? Eu tô achando que, lembra quando falam que o Brasil é um celeiro espiritual? Eu tô achando que a gente é o produto de exportação. Eu tive pensando isso, porque eu falei, bom, eu vim para cá, Thaís foi pro lado outro lado, né? Então a gente vai conquistando. E cada um de nós, na verdade, onde quer que a gente esteja, a gente pode começar a trabalhar com isso, né? E ajudar, na verdade, levando essa visão que pra gente que é brasileiro é tudo tão natural, é tudo tão óbvio, né? Que as coisas são assim, porque desde criança a gente vê as coisas bizarras acontecendo, então era tipo assim, eu posso não saber o que é, mas que existe, eu tenho certeza que existe, porque eu vejo desde criança, né? E a hora que a gente vai tendo maturidade de começar a integrar isso dentro da gente, começar a oferecer, nossa, né? Não, e isso que eu achei legal, porque a gente já começa a entender qual é a abordagem que a gente tem que fazer, senão a pessoa para de falar com a gente. Eu fiquei feliz de ter uma companheira do lado oeste, porque daí eu não fico sozinho, né? Né? É isso, e não precisa ser seu trabalho oficial, tá? Mas nós é tudo produto de exportação, assim, porque onde a gente vai a luzinha dentro da gente junto, fazendo plim, 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 por aí. Eu dou risada hoje em dia, quando eu tô assim, em qualquer lugar público, imagina que eu esteja num restaurante. Eu sou quem eu sou e eu não vou deixar de ser quem eu sou. Às vezes eu dou risada de quem sentou na mesa do lado, porque vai ouvir as coisas mais loucas. E se a pessoa não gostar, azar. Tá? Porque assim, se a pessoa foi. Eu já cheguei assim, teve épocas que eu ficava constrangida de falar essas coisas, não sei o que, até chegou uma hora que eu falei assim: quer saber? Quando a pessoa senta do meu lado, com as coisas malucas que eu falo, a pessoa, sem saber por quê, ela escolheu sentar do meu lado. Então agora aguenta. Mas assim, o que acontece? As pessoas acham que eu sou doida. Mas elas gostam de mim. Aí eles falam assim: nossa, você é muito louca, mas eu gosto de você.
Mas é muito essa coisa de... Não é a gente que escolhe, né? O que a gente quer As fazer. pessoas vêm chegando na gente. Esse é bom porque já me prepara para o meu processo de aposentadoria oficial, né? Aí depois da aposentadoria, eu vou trabalhar em outras coisas. Aqui, ó. O meu clássico é isso que a Angélica tá falando, assim, às vezes no restaurante o garçom fica prestando atenção no meu papo. Angélica, super te entendo, eu sou igual, tá? Eu já teve vezes que eu tinha garçom que vinha atender mais a minha mesa, inclusive quando eu não precisava, que eu ficava assim com a cara de, não preciso de mais bebida, o que tá acontecendo? E aí o garçom veio, não, é que eu só queria ouvir aqui a conversa de vocês. Ok, tá tudo certo. Não, então não precisa disfarçar, pode ouvir mesmo. Então, ainda vamos aprontar muita coisa por essas terras. E é engraçado que quando o pessoal começa com esse papo assim de mas você não está assustada com as coisas que estão acontecendo aí, com um processo de censura mais radical, ou né, de questões de saúde, não sei o que lá, aí teve dias que eu comecei a ficar, ai meu Deus, mas será, não sei o que lá. Aí quando eu começo a ficar assim, aí eu paro, eu respiro, e aí eu falo assim, sou brasileira, gente, não sei escapar de tudo isso, tá tudo certo. Eu falo, aí quando vem esse negócio, porque talvez venha vem, pode vir, vai funcionar para os outros. Para mim, na minha realidade, não vai. Eu não sei que nó em pingo d'água que eu vou dar, mas pode apostar que eu vou conseguir escapar de todos esses negócios. Dá certo no final. Tudo dá certo no final. Gratidão, Inês. A Angélica, eu sei que a Angélica é suspeita porque ela é sua amiga, mas conta também. Gratidão. Eu fico muito feliz que o pessoal resolveu ouvir, né? Assistir também, seja no bastidor, seja pro grupo bem fechado. Muito gratidão. Acho que tá valendo. O que eu puder ajudar aí de vocês também é só pedir, vocês sabem disso. Você sabe que pedir não, é algo que eu não tenho problema nenhum. Né? As coisas mais loucas às vezes, né? O Antônio, você não sabe o que eu encontrei, me ajuda com esse negócio aqui, né? Acontece, eu sei, tá tudo certo. Você tem recadinhos finais, Antônio? Eu fiz uma mensagenzinha, né, relacionada à crença limitante. A questão dessa crença limitante muita gente acha que está andando, está acontecendo, mas eu vejo muita gente está vivendo na escassez, né? E por que está vivendo na escassez? Porque ela é muito forte para a gente conseguir se desassociar. Eu levei muito tempo para entender isso. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico vamos supor, tem alguém pedindo uma doação em dinheiro, né? Tá bom, o pessoal fica, vou doar, mas o que eu percebo é que muita gente pensa em doar, mas ele ao mesmo tempo pensa assim, se eu doar vai faltar o quê? Vai faltar alguma coisa, né? Então essa questão da crença limitante é muito forte. Eu procuro fazer uma doação agradecendo a energia do dinheiro, e o valor que eu estou doando vai ser muito útil para quem está recebendo, e deixo a coisa fluir. Mesmo assim, quando você tem que dirigir uma palavra, tem gente que dirige uma palavra, mas também faz muito julgamento, né? Ele não faz de coração. Ele fala assim, tá vendo? Você está nessa situação porque, né, você não é uma boa pessoa. Daí quer passar uma mensagem boa, mas também acho que está errado. Então essa questão dessas crenças limitantes que a gente tem, precisam mudar. E a gente tem que fazer isso com o coração, entender, soltar, não ficar achando que vai faltar ou que a pessoa não vai entender. É isso aí. Eu acho que é o meu recadinho. Gratidão, Antônio, gratidão a todo mundo que está nos assistindo aqui. Só um agradecimento aí. O Gabriel, meu filho, está muito agradecido, porque ele está batendo casa de 1000 visualizações para um site que saiu um mês. Ontem. Então, gente, se vocês tiverem também sugestões de outras pessoas para entrevistar, aos poucos eu vou trazendo o povo dos bastidores que estão nos assistindo, o resto do povo do grupo de estudos acásticos do Antônio. Tá legal, pessoal? Então, beijo, pessoal. Até mais.